Vamos meditar na palavra de Deus neste momento, continuar meditando, fortalecendo e aprendendo enquanto é tempo. Estamos meditando sobre possuir e temos andado nas Escrituras. Última reflexão, deixamos algumas reflexões neste livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 18, e ainda no mesmo livro de Deuteronômio, só que agora no capítulo 6, versículo 18, queremos ler outra passagem, outra referência bíblica, para continuarmos compartilhando das boas coisas, da boa palavra, da direção, da revelação, da orientação, da exortação, da edificação da palavra de Deus nas nossas vidas. Diz a palavra do Senhor: e farás o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que bem te suceda, e entres e possuas a boa terra, sobre a qual o Senhor jurou a teus pais. Jurou a teus pais. Oh, glória, aleluia. Eita maravilha, Jesus querido. Vamos meditar, Espírito Santo. Nos ajuda na meditação da Tua palavra e andando conosco dentro das Sagradas Escrituras. Meus amados, meus queridos, damos glórias a Deus por todos os dias o Senhor nos agraciar com a sua graça e com a direção da sua palavra. Lemos um versículo na palavra de Deus e, continuando neste termo, neste top, falando sobre possuir. E quero dizer nesta reflexão da parte de Deus que não dá para possuir as coisas espirituais, ser herdeiro de Deus, ser co-herdeiro em Cristo, estar próximo de Deus, ter comunhão com Deus, ser orientado pelo Espírito Santo e dizer que tem comunhão com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, ser uma comunhão espiritual. Ainda que esteja na congregação, como é o costume de muitos, estão muitos se avaliando só por ir à casa de Deus e pensam que está tudo resolvido. Isto é bom, isto é maravilhoso. Davi disse certa vez: me alegrei quando disseram, vamos à casa de Deus. Mas vejo como era que Davi estava falando espiritualmente. Davi não estava carregando uma carniça, não. Ele se encontrava em comunhão. A vida espiritual dele estava ok, para ele dizer que se alegrou espiritualmente quando disseram, vamos à casa do Senhor. Aqui Deus disse através do profeta Moisés, diga ao povo de Israel. E se você pegar todo o capítulo, você vai ver que foi uma instrução para os filhos de Israel. Porque no versículo 8 ele diz, atarás por sinal na tua mão, e te será por esteiras entre os teus olhos. Ele está dizendo assim, olha, não te esquece não da lei de Deus. Tiago, ele exorta aqueles cristãos daqueles dias, dizendo, não seja um ser semelhante a uma pessoa como vai um espelho, que reflete o seu corpo, a sua aparência física, e por pouco segundo torna a voltar novamente porque esqueceu do que refletiu-se diante do espelho. E Tiago diz assim, quando ele faz alusão, comparação ao espelho, ele termina dizendo, não sejamos somente ouvinte da palavra, mas praticante. Que é ouvinte? É só aquele que
tem um sentido de inclinar para ouvir, para aprender, mas momentariamente, só naquele momento. E não tem gente que é assim, é cristão na congregação, mas quando está lá fora, a postura é totalmente o contrário. Eu conheço alguns desta forma. Mas ele diz assim, farás o que é reto. O que é reto? O que é justo? E justiça aqui, reto aqui, é aquele que Deus disse a Satanás quando compareceu entre os filhos de Deus, quando foram na presença de Deus. Deus olhou e Deus viu uma pessoa estranha, que não era daquele povo. E Deus olhou e conheceu, porque Deus chamou pelo nome. Satanás, de onde tu vem? Ora, Deus não se engana, rapaz, com ninguém, nem com mim, nem com você. Deus conhece as nossas digitais. Eu posso fazer como ele fez diante de Ana, se confundir ou você ou qualquer outra que seja, mas Deus não. Deus nunca se confundiu e nunca vai se confundir, nem ninguém confunde ele. Glória a Deus. Então Deus olhou e disse assim, de onde tu vens, Satanás? Ele disse, de rodear a terra. Deus disse, eu sei disso. Tens observado o meu servo Jó, que é reto lá na terra, é íntegro, é sincero comigo, e se desvia do mal. E quem é o mal se não é ele? O próprio Satanás, Deus diz assim, ele se desvia de você que está aqui para acusar ele. Aí ele não tem nada, porque contra fato não existe argumentação. E aí ele vai dizer, mas também, esse também tem arrebentado com muitos. Mas também tu tem abençoado ele. Ele está dizendo assim, Deus, tu é muito ingênuo. Tu deixa se enganar por Jó. Deixa só eu tocar. Deixa só eu tirar. Para tu ver se ele não vai blasfemar diante dos teus olhos. Aí Deus que conhece o sentar e o levantar. Deus conhece o ser humano mais do que qualquer outra pessoa, porque Deus é onipresente, onisciente, onipotente, e nem Satanás tem esses atributos. Satanás jogou, porque ele joga sujo. E Deus permite, como você que examina as Escrituras, qual foi a situação daquele homem de Deus que ele ficou. Ficou sem seu patrimônio que ele tinha. Se fosse hoje, ficou sem sua empresa foi à falência. Seus 10 filhos lindos que tinha morreram. Sua esposa, que parecia ser crente, parecia uma coisa, viu? Não te confunde, parecia uma coisa, ser é realidade. Parecia ser crente, e na hora da adversidade, chega para o marido e diz, meu marido, Jó, tu ainda é fiel, tu ainda é temente a este Deus, amaldiçoa este Deus e morre. Tu já pensou? Tu viver lá 20, 30, 40 anos com uma mulher, e no dia que tu precisar, ela abrir a boca para dizer, liberar uma palavra dessa? Que tem muitas pessoas assim que estão direto lá na congregação, mas quando é para liberar uma palavra não tem de Deus. Fecha a tua boca para tu não pecar e não cair em faia diante de Deus, rapaz. Você ou ela. Se tu não tens, fecha a boca, porque a Bíblia diz, é melhor ouvir do que falar o que não deve falar. Fecha essa língua tua, pede a Deus. Jesus coloca um freio na minha boca, como eu disse Davi. Presta menos para isso, ó. Menos para isto. O tempo já se foi e não permite mais a gente continuar. Mas na próxima, com a permissão divina, estamos aqui e vamos continuar aqui. Em nome de Jesus. Neste versículo, vamos pedir graça e se aprofundar no conhecimento da palavra do Senhor e compartilhar com todos vocês, com graça, com alegria, com fé e com amor, fazendo um serviço para o Papai do Céu. É o meu dever, é o dever daqueles que amam o Reino Celestial. Se Jesus permitir, aqui queremos estar para continuar. Em nome de Jesus. Até a próxima, em Cristo Jesus.